Bom dia, amigos, irmãos em Cristo, do Instagram, do Facebook. Excelente dia para vocês. Hoje é quinta-feira. Aqui em Petrópolis o dia amanheceu bem chuvoso. Na verdade, a madrugada inteira choveu bastante. E agora pela manhã tá um friozinho. Eu até peço desculpas por ter chegado um pouquinho atrasado na live, mas foi pelo motivo mesmo do friozinho. Acabei que levantei um pouquinho mais tarde e aí tudo atrasou um pouco, né? Mas não poderia deixar de refletir na palavra do Senhor e dividir isso com vocês. Bom dia, Raquel. Deus te abençoe nessa manhã de quinta-feira. Quarta-feira, né, gente? Eu já tô antecipando. Quarta-feira, nessa manhã de quarta-feira. Bom, a gente conversou aí desde segunda-feira sobre os relacionamentos, né, que existem na Bíblia. Nós na segunda-feira falamos sobre o relacionamento de Deus, Criador, com Adão. Nós falamos sobre o relacionamento de Deus com Caim na terça-feira. E hoje, ainda no Velho Testamento, queria meditar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o relacionamento de Deus com Noé. Acho interessante esse relacionamento também. E eu separei alguns textos, né, pra gente poder refletir. Então, são textos assim separados, só pra gente não precisar ler o texto, né, a história toda. Mas lá na descrição do vídeo eu coloco direitinho os versículos que eu separei. Mas quem quiser pode ler depois o texto todo, né? Porque aí fica com uma compreensão bem ampla, mais aprofundada também. Então vamos lá. Gênesis 6, versículos 10... 13, 14, 17 e 22. Então diz assim: esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Versículos 13 e 14. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. Versículo 17. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. E 18 também. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Versículo 22. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Aí capítulo 7, versículo 1 diz assim: depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Versículo 24. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Capítulo 8, versículo 1. Então Deus lembrou de Noé. Versículo 1, só a primeira parte. Então Deus lembrou de Noé. Versículo 20, 21 e 22, para encerrar. Diz assim: Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gente, esse relacionamento de Deus com Noé também é algo que a gente fica pensando assim: caramba, que privilégio, né, para um ser humano, que privilégio de Noé ter tido esse tipo de relacionamento com Deus, né? A gente percebe que nessa época havia muita maldade no mundo, né, na terra. E como diz aqui na Bíblia, os seres humanos pensavam em muitas maldades, havia muita violência. E Deus se entristeceu. Tem um versículo aqui, o versículo 6 do capítulo 6, que diz que ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado, então ele resolveu desaparecer as pessoas, né, retirar as pessoas da terra, destruir, né, tudo aquilo que ele tinha criado.
Então, o mundo, ele estava vivendo num momento onde entristecia muito o coração de Deus. Imaginem, a gente já passou lá na segunda-feira falando sobre a criação, né? Sobre todo o cuidado que Deus teve em criar o ser humano, né? Todo o amor. E ele falou que ele ia fazer a imagem e semelhança dele. Ele, com todo carinho. E agora, no capítulo 6 de Gênesis, a gente vê que Deus olha toda a criação e ele se entristece. Aí eu pergunto, mas então Deus foi surpreendido? Será que isso foi uma surpresa para Deus? Deus esperava uma coisa, tinha uma expectativa e aconteceu outra coisa que deixou Deus triste? Na verdade, nada surpreende a Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, sem exceção. A questão é que Deus nos ama. Então, Deus criou o ser humano para manter um relacionamento com ele, para amá-lo. Amá-lo como amigo, amá-lo como filho. Só que nós temos o livre-arbítrio, a gente toma a decisão que a gente quer. Deus já sabia que nós faríamos escolhas erradas, como o mundo, né, fez muita coisa ruim e entristeceu o coração de Deus. Entristecer o coração de Deus não significa que deixou Deus surpreso. Significa que Deus ficou triste com tudo aquilo que ele via acontecendo na terra, né? Só que nesse meio de violência, em toda essa maldade que existia, havia um homem. O versículo 8 do capítulo 6 diz assim: mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Caramba! Imagina a gente ter assim, num livro da vida, né, no livro do Senhor, escrito assim: mas o Senhor Deus aprova o que a Raquel faz. Mas o Senhor Deus aprova o que a Fernanda faz. Que privilégio, né? Que privilégio a gente poder ter esse registro de que Deus aprova aquilo que a gente faz. Noé teve esse registro que até hoje nos ensina, né? Noé fazia as coisas que Deus aprovava. Noé era um homem direito. Noé, entre todos os homens daquela época da terra, Noé era o único que agradava a Deus. Agora percebam, Deus, com todo o seu poder, ele poderia destruir tudo, inclusive Noé. Já que era um só, vou destruir tudo. Mas olha o amor que ele sempre teve para com o ser humano. Eu vou preservar a vida de Noé. E ele falou: Noé, prepara uma barca, porque eu vou mandar um dilúvio. Eu vou mandar um dilúvio para acabar com toda a criação, acabar com os seres humanos, mas eu vou preservar você e a sua família. Você e a sua família entrarão na barca e ficarão protegidos. Gente, esse relacionamento é um relacionamento incrível, porque Noé agradava a Deus, Deus quis proteger Noé e a sua família, o dilúvio veio, ou seja, o que o Senhor Deus havia dito para Noé se cumpriu, porque tudo aquilo que Deus promete para cada um de nós se cumpre, porque Deus, ele é fiel, ele é verdadeiro naquilo que ele fala. E veio o dilúvio, 40 dias, 40 noites, Noé vivendo toda aquela situação dentro da barca, protegido pela barca, protegido por Deus, porque Deus mandou Noé fazer a barca e passou os detalhes de como aquela barca deveria ter sido construída. Volto a fazer uma pergunta. Será que realmente precisava de todos aqueles detalhes? Se vocês olharem o capítulo 6, a partir do versículo 15, vem as medidas, né, de como a barca tinha que ser feita. Tantos metros para cá, para lá, para cima. Tudo direitinho, né? Como um perfeito engenheiro, um perfeito arquiteto. Deus entregou esse projeto na mão de Noé, com todas as medidas. Será que foram essas medidas, esses ajustes, que realmente preservaram a vida de Noé e da sua família? É claro que não. Foi Deus. Mas por que Deus então passou todas essas regrinhas de medidas para Noé? Não seria muito mais fácil mandar ele fazer uma barca que coubesse todo mundo dentro? A gente vê aqui no versículo 22 do capítulo 6, Noé fez tudo conforme Deus havia mandado.
Quando o Senhor passa pra gente, Ele diz pra gente o que Ele quer que façamos, e Ele diz com detalhes, e Ele diz pra gente, eu quero que faça desta forma. Cabe a cada um de nós obedecermos, porque a obediência agrada a Deus. Deus se agrada, Deus se alegra quando um filho dele é obediente, segue o que ele mandou fazer, exatamente como ele mandou fazer. A obediência deixa o coração do Senhor muito alegre. Foi essa obediência que alegrou o coração de Deus em relação a Noé e fez com que Deus preservasse a vida de Noé e da sua família. Gente, é tremendo, porque hoje a gente também vive num momento que a gente poderia comparar aí com os 40 dias e 40 noites, né? De dilúvio. E se a gente continuar olhando aqui na Bíblia, a gente vê que a chuva parou, porém só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Ou seja, muito tempo chovendo e depois muito tempo para que a água abaixasse e as coisas voltassem meio que à normalidade para que Noé pudesse sair da barca. Demorou muito. Só que em todo esse tempo, Noé esteve dentro da barca porque o Senhor mandou ele ficar dentro da barca com a sua família. A gente vê na Bíblia que Noé não ficou abrindo a porta para olhar lá fora, né? Noé não ficou mandando mensagem para quem... Tem alguém aí? Tem alguém aí? Deus falou, Noé, entra na barca, você e sua família, pega um casal de animais de cada espécie, bota na barca e fecha, porque eu vou mandar o dilúvio. E Noé obedeceu. Ponto. Senhor, como é difícil a gente obedecer dessa forma, né? A Deus. É muito difícil, mas a gente precisa praticar isso, essa obediência. Primeiro porque agrada a Deus. E nós fomos feitos para agradar ao nosso Deus. Nós fomos feitos para louvar o nome dele. E segundo, porque aquilo que o Senhor manda a gente fazer é o melhor pra gente. Eu não estou dizendo que é o mais confortável, que é o mais rentável. Eu estou dizendo que é o melhor. É o plano dele para as nossas vidas. Então, obediência. Obediência agrada a Deus. Obediência nos livra da morte eterna. Obediência salva a nossa família. Então, é importante a gente ouvir o que Deus tem para nós, ouvir as orientações do Senhor e sermos obedientes. A obediência agrada a Deus. Lá no versículo 1 do capítulo 8 diz assim, então Deus lembrou de Noé. Deus lembrou de Noé. Eu quero muito estar nas recordações de Deus. Eu quero muito que Deus se lembre de mim. Por que Ele deve se lembrar de mim? Porque eu quero buscá-lo todos os dias. Eu quero falar com Ele todos os dias. Então eu quero, Senhor, pela misericórdia, lembre de mim. Né? Quando a gente faz as nossas orações, a gente pede, Senhor, lembre de mim, da minha família, né? Protege os meus, protege em relação a essa doença, protege em relação a desemprego, protege em relação a tantas coisas. A gente pede ao Senhor a proteção, a gente pede e a gente precisa sempre submeter os nossos pedidos à vontade de Deus, porque os propósitos de Deus são melhores do que os nossos. Nós não temos a capacidade de enxergar lá na frente, mas o Senhor sabe, e Ele sabe o que Ele deve, o que Ele não deve entregar pra gente agora, porque Ele sabe do nosso futuro, Ele sabe o que está preparado pra gente lá na frente. Então, obedecer significa seguir o que Deus manda, obedecer significa a ação do Senhor ser observada e ser acatada. Às vezes a gente chora, dependendo da resposta que o Senhor Deus nos dá para a oração, a gente chora, mas a gente precisa seguir obediente. Senhor, conforta meu coração, para que eu possa seguir obediente. Senhor, me dê forças, porque está tão difícil, mas eu quero seguir obediente. Senhor, mesmo que eu não entenda os seus propósitos, me ajude a ter fé, porque eu quero seguir obediente. A obediência, ela é fundamental nas nossas vidas, né? Então, no final, lá no capítulo 8, no versículo 20, diz assim, Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor.
Vamos construir um altar no nosso coração todos os dias para oferecer sacrifícios ao Senhor. Naquela época, o sacrifício ao Senhor era sacrificar um bezerro, um carneiro, né? Tinha a questão do sacrifício dos animais no Antigo Testamento. Mas o Senhor não quer isso da gente hoje. O sacrifício que Ele quer é um coração quebrantado, é a sua vida no altar dEle, é a sua vida entregue nas mãos dEle. Eu posso dizer, eu digo para vocês como uma palavra de uma pessoa de fé, que todo esse período da pandemia, a gente já tem mais de um ano vivendo esse momento, né, que a gente está vivendo. Eu confesso a vocês que no início do ano passado, assim que essa questão chegou, a gente fica muito apreensivo, uma coisa nova, o que está acontecendo? Mas a gente precisava em todo o tempo pensar, independente do que está vindo, da coisa nova que está acontecendo, dessa doença que ninguém está entendendo o que é, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. A gente precisa, às vezes, tapar os nossos ouvidos e fechar os nossos olhos para a realidade, para as circunstâncias e pensar, Senhor, eu confio em Ti, eu confio em Ti. E assim a gente atravessou o ano inteiro. Senhor, eu confio em Ti. O meu serviço ao Senhor não vai parar. Não vai parar, eu vou continuar louvando ao Senhor, eu vou continuar meditando na palavra do Senhor. Às vezes é tão difícil, mas a gente precisa pedir ao Espírito Santo para continuar nos dando essa energia, essa força, renovando na nossa vida essa esperança, né? E a gente atravessou o ano todo de 2020, a gente começou o ano de 2021 ainda nessa situação de pandemia, tentando enxergar uma luz no fim do túnel, uma vacina. Estamos aí, né, aguardando o nosso momento de tomar a vacina, mas independente de qualquer coisa, confiando em Deus. Primeiramente, confiando em Deus. Então, Senhor, está nas Tuas mãos a minha família, está nas Tuas mãos a minha vida e eu vou continuar servindo a Ti. Né? Se eu não posso ter todos os meus irmãos em Cristo na igreja, então a gente vai cultuar via online, a gente vai mandar mensagem para os nossos irmãos pelo WhatsApp, a gente faz live, a gente leva a mensagem do Senhor de outras formas, mas a gente não pode parar, nada vai nos parar. Por quê? Porque nada para Deus, Deus está sempre conosco, Deus está sempre sendo fiel para com as nossas vidas. Eu sinto uma enorme gratidão a Deus e eu preciso ser obediente a Ele, né? Então que o dia de hoje a gente possa pensar na obediência de Noé, como Noé foi obediente a Deus e pedir ao Senhor que esteja nos ajudando a sermos obedientes a Ele, porque a gente quer agradá-lo e a gente sabe que a obediência, tudo aquilo que Ele determina pra gente, que Ele nos orienta, é a nossa felicidade, porque Ele sempre tem planos melhores que os nossos, né? Então vamos refletir hoje sobre a vida de Noé. Vamos orar? Senhor, nosso amado Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã de quarta-feira. Obrigada porque a gente agora meditou na Tua palavra. Obrigada porque nós temos o sustento na nossa casa. Obrigada porque o Senhor é sempre fiel para com as nossas vidas todos os dias. Obrigada, Senhor, pelos meus amigos e irmãos que assistem a live comigo. Eu peço, Senhor, que esteja abençoando a vida de cada um, que eles possam ir para o trabalho, Senhor, protegidos por Ti, em todo trajeto, em todo caminho, tanto de ida quanto de volta. Que o dia de trabalho seja um dia abençoado, Senhor, independente dos desafios, das lutas que vierem do dia, que eles possam lembrar e sentir de perto que eles não estão sozinhos, que o Senhor está com eles e que eles possam buscar a orientação vinda do alto, que eles possam buscar sempre o Teu querer na vida de cada um. Dê a Tua paz, Senhor, dê a Tua tranquilidade, dê sabedoria a cada um desses meus amigos para que possam tomar as decisões certas durante o dia. Esteja aqui em casa conosco, com a nossa família também, Senhor, me dando sabedoria, guardando as meninas. Pai, eu Te louvo porque o Senhor é um Deus maravilhoso e assim como o Senhor se alegrou com Noé, mesmo destruindo todo mundo, o Senhor preservou Noé e a sua família. Nós cremos que o Senhor também nos preserva, nos guarda e o Senhor está conosco. Mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. E é por isso que nós somos fiéis a Ti e pedimos, ó Pai, a renovação da nossa fé a cada dia através do Espírito Santo. Abençoe o nosso dia, que ao final do dia a gente possa ir para o nosso lar, descansar e com o coração agradecido porque o Senhor esteve conosco. É em nome de Jesus que eu oro nesse momento. Amém.
Um bom dia para vocês, que Deus abençoe. Bom dia, Raquel, que Deus te abençoe no trabalho. Até amanhã, se Deus permitir, tá? Beijo, tchauzinho.